Você sabe o que é dress code? E você conhece todos os tipos de dress code? Vamos falar sobre códigos de vestimenta depois da vinheta? Roda! Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfino e por aqui, você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta, às 18 horas, sempre com um vídeo inédito para você aqui pelo canal. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais. Por lá, eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Aliás, se você não me conhece, provavelmente é porque é a tua primeira vez aqui pelo canal, então já aproveita esse momento e se inscreva aqui e também aproveita e ativa as notificações aí no sininho, que é para você receber um aviso sempre que tiver conteúdo novo por aqui. A gente também já tem o botão do Seja Membro, você pode achar o botão lá na página do canal ou no link que fica aqui embaixo na descrição. Clicando no botão Seja Membro, você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, além, é claro, de estar incentivando a gente a continuar produzindo um conteúdo de qualidade gratuito para você. Bom, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre dress code. O que é dress code? Muitas vezes, quando a gente recebe convites impressos ou muitas vezes convite online e vem lá o tipo de vestimenta que se espera que a gente use naquele evento para o qual a gente está sendo convidado. Isso é o dress code ou o código de vestimenta. E aí vem sempre uns nomes ali que muita gente fica na dúvida. Então hoje nós vamos tirar todas as dúvidas e esclarecer cada um daqueles nomes estranhos que vem ali quando se diz qual é o traje que se espera que os convidados usem naquele evento. O mais simples, o mais comum de todos é o traje informal, que muitas vezes vem escrito ali traje casual ou traje esportivo ou esportivo casual. Esse traje é aquele mais simples de todos. São permitidos bermudas, são permitidos shorts, camisetas, vestidinhos curtos para as meninas, saias mais curtas, podem ser usados sapatos, calçados com solados mais grossos, tipo plataforma. Os meninos podem estar de sandálias, podem estar com sapatos de solado mais grosso, podem estar de sapatênis, podem estar de tênis, enfim, é aquele traje bem confortável, bem esportivo, para um churrasco, para um aniversário, para um almoço à beira da piscina, enfim, é aquele tipo de evento completamente despojado e que você pode estar com uma roupa muito informal e super confortável. As meninas podem usar rasteirinhas, sapatilhas, sandálias abertas, podem estar de alcinha, de blusinhas, com short, com bermuda, com camiseta, saias bem mais curtas, não há problema nenhum. São realmente eventos onde você pode estar muito à vontade. Outro dress code que pode vir é o semi-informal, que normalmente vem escrito esporte fino, ou traje passeio, ou esporte casual. Todas essas determinações, todas essas nomenclaturas estão querendo dizer que você pode estar com uma roupa confortável, mas um pouco mais arrumado. Então, já nesse traje, não são permitidos as bermudas, nem os shorts e nem saias muito curtas. Você pode estar com uma calça de sarja, as meninas com uma saia um pouco acima do joelho. São bem-vindas as camisas, as camisetas
meias tipo polo com golinha. Você pode pensar, se estiver um pouco mais frio, numa jaqueta, num paletó. São roupas com um corte um pouco mais alinhado. Os sapatos já são com um solado não tão grosso, então um sapatênis, um sapato um pouco mais formal. As meninas já podem pensar num salto médio, né? Um saltinho ali baixo a médio, de camisa. Pode ter ali um vestido também na altura do joelho, um vestido já com uma manguinha. Então já é assim uma roupa confortável, mas um pouco menos informal do que a gente descreveu no traje anterior. Normalmente esse tipo de traje é para coquetéis, inaugurações, eventos sociais, aniversários já um pouco mais formais, enfim, são eventos que já têm um pouco mais de formalidade. Em seguida, a gente vai ter o traje formal, que pode vir escrito passeio completo, social ou traje escuro. Também é uma das nomenclaturas que pode ser usado. Nesse traje, já se espera que os homens usem um terno ou um costume. Aliás, você sabe a diferença de terno para costume? A nomenclatura terno vem do número 3, ou seja, são 3 peças. Toda vez que a gente disser terno, nós estamos pensando em calça, paletó e colete. Sim, o colete é o que compõe o terno, o trinário, o 3. Quando a gente tem somente calça e paletó, a gente está falando do costume e não do terno. Então essa é a diferença. O terno tem colete e o costume é calça e paletó sem o colete. Então nesse traje social, os homens vão usar ou o terno ou o costume e as mulheres vão usar vestido. Agora, um vestido já mais compridinho. Então a gente já está pensando naquele vestido longuete, que é mais ou menos no meio da canela, ou um pouquinho mais longo. Já são aceitos nesse traje um pouco mais de brilho e os homens obrigatoriamente de gravata. No traje social, os homens obrigatoriamente têm que estar de gravata. Então já são camisas, ternos um pouco mais escuros ou costumes um pouco mais escuros, gravata, sapato social. As mulheres já vão usar sapatos de salto médio a alto e vestidos mais longos, longuetes. Já pode usar algumas joias ou bijuterias mais importantes, uma maquiagem mais intensa, um cabelo mais estilizado, um cabelo mais preso, um cabelo já mais elaborado. Já é uma situação onde a gente vai ter um jantar mais formal, formatura, casamento. A gente usa muito o traje social completo ou o passeio completo. Nesse traje ainda, no social ou passeio completo, também se enquadram os fraques. Os fraques são aqueles ternos de calça cinza chumbo e paletó também cinza chumbo. Pode ser o fraque, que tem aquela cauda atrás, ou o meio fraque, que é o paletó sem a cauda. Normalmente esse traje pode ser usado com ou sem cartola, e esse traje é para ser usado durante o dia. Aqui no Brasil, durante muito tempo, houve uma confusão, porque se pediu para que os padrinhos e o noivo no casamento usassem fraque, mesmo que esse casamento fosse à noite. Durante muito tempo isso foi costume aqui no Brasil, um costume que de alguma forma foi uma cópia do costume europeu, mas o que os brasileiros não levaram em consideração é que na Europa a maioria dos casamentos são feitos de dia. Então o fraque ou o meio fraque é usado durante o dia, ele não é um traje para a noite. Então sempre que estiver lá social completo, o fraque pode ser usado, mas ele deve ser usado se for um evento durante o dia. E aí nesse caso, o comprimento do vestido ou da saia das mulheres é no meio da canela.
lapela. E aí, durante o dia, as mulheres não vão usar de maneira nenhuma o longo até embaixo. Tá curtindo esse vídeo sobre dress code? Você conhecia todos esses tipos de terminologias e de vestimentas para os eventos? Não conhecia? Comenta aí embaixo, eu quero saber o que você tá achando desse vídeo. E se você tá curtindo, dá aquele joinha pra gente, para ajudar no engajamento. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar as notificações aí no sininho, que é para você receber um aviso sempre que tiver conteúdo novo aqui pelo canal. E lembre-se que a gente tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro SeguiChique Premium do canal, incentivando a gente a continuar produzindo um conteúdo de qualidade gratuito para você. E em troca, claro, você vai ter vantagens exclusivas. Dá uma conferida lá em todas as vantagens que você tem fazendo parte do nosso clube de membros. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais e com os teus contatos, tá bom? Vamos continuar o vídeo? Bora lá! Em seguida, nós temos o dress code do black tie. O black tie é um dos estilos de vestimenta mais chique e elegante, onde os homens estarão com um terno completamente preto, a lapela de cetim, normalmente também tem uma faixa de cetim que acompanha na cintura, a calça também tem uma faixa de cetim na lateral e gravata borboleta de cetim também preta. E aí, camisa branca com o peito nervurado, muitas vezes também pode usar um colete branco por cima dessa camisa branca e aí dispensa a faixa da cintura. Normalmente o sapato é um sapato de verniz e as mulheres obrigatoriamente estarão de vestido longo, com muito brilho, com muita renda, com tecidos nobres, cabelos e maquiagens muito elaboradas, muitas joias, bijuterias, enfim. Aí pode usar e abusar do brilho, da joia, da maquiagem. Os homens às vezes usam echarpes de seda e as mulheres também, se tiver um pouco mais frio, podem pensar em pashminas, em estolas de tecidos mais nobres, seda, enfim, sempre com mais brilho, mais rebuscado. Existe ainda dentro desse dress code de gala o white tie, que é o mais elegante de todos os trajes. É exatamente o smoking em que o homem vai usar a gravata branca. Ao invés da gravata borboleta preta, ele vai usar a gravata borboleta branca. E aí, obrigatoriamente, com o colete de cetim branco por baixo do paletó preto. Então ele vai usar a calça com a faixa de cetim ao lado, o paletó com a lapela de cetim, o colete de cetim branco, a camisa de peito nervurado e a gravata borboleta branca, sapato de verniz sem dúvida, de preferência com uma echarpe de seda branca com franja embaixo, e as mulheres obrigatoriamente vestido longo, sapato alto, cabelos e maquiagens impecáveis, muito elaborados, as melhores joias possíveis ou bijuterias, muito brilho e obrigatoriamente as mulheres de luvas brancas. Hoje em dia, praticamente esse tipo de traje já não é mais usado. Muito raramente a gente vê homens de gravata borboleta branca e mulheres de luva branca, a não ser em ocasiões muito excepcionais. Porém, o Met Gala sempre recomenda esse tipo de traje, o white tie, apesar das pessoas fazerem de conta que não viram e vão de smoking black tie mesmo, sem maiores cuidados com a gravata branca, e as mulheres com a luva branca. Mas lembrando que o Met Gala sempre recomenda o uso do white tie. Existe uma variação do smoking que se chama summer, que é para ser usado em dias de verão, em dias muito claros, de muito calor. Ao invés de usar o smoking preto, o homem vai usar o paletó branco e ainda assim é considerado um black tie, um traje de gala, mas para dias muito quentes, na verdade noites muito quentes, porque não vai se usar smoking durante o dia. É um smoking de paletó branco, um pouco mais curto, chamado de summer. Também é um traje que ultimamente não tem sido muito usado, é um traje que praticamente foi deixado de lado. Os homens não gostam muito desse paletó branco, muitas vezes até para não serem confundidos
combinados com os garçons. Na maioria das vezes, nos eventos, os garçons estão de paletó branco, mas o summer é um paletó um pouco mais curtinho, o que diferenciaria dos garçons. Mas foi um traje, o summer foi um traje que foi com o tempo sendo abandonado e os homens acabam utilizando o smoking com o paletó preto, mesmo nas noites mais quentes. Mas saiba, é importante saber que existe o summer para as noites quentes, quando você tiver uma noite de gala. Além desses dress codes que eu já falei para vocês, tem também os trajes de luto, que aí naturalmente aqui para o ocidente são trajes pretos, normalmente mais discretos, com mangas longas, sempre os homens com paletó ou camisa de manga longa, as mulheres com saia e blusa sempre pretos, com uma manga 3/4 ou pelo menos uma manga curta, sem muitos decotes, sem muitos brilhos, sem muitas joias, sem muitas bijuterias, sapatos de salto médio, de solados mais finos, sempre sapatos mais sociais, mais clássicos. E de semiluto, que aí normalmente se usam as cores marrom, cinza, combinados com branco muitas vezes, ou mesmo uma saia preta e uma camisa branca, ou os homens calça preta, camisa branca, sempre sapato social, manga longa, camisa de manga longa, ou as mulheres manga 3/4 ou pelo menos uma manguinha, nada de decote mesmo no semiluto, nada de brilho, nada de grandes extravagâncias. E ainda no dress code pode vir uniformes oficiais para quem possa usá-los, normalmente uniformes das Forças Armadas ou uniformes das agremiações às quais estão acontecendo os eventos, mas aí são casos muito raros e específicos para pessoas que fazem parte dessas instituições que possuem uniformes próprios e aí tem toda uma conduta e uma linguagem própria. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham sanado as dúvidas sobre os diferentes tipos de dress code e respondendo então finalmente aquela pergunta: eu preciso seguir o dress code? Sim, a gente deve seguir o dress code, porque quando vem escrito no convite o tipo de vestimenta que se espera que os convidados usem, é para que todo mundo tenha uma harmonia. Você já pensou você chegar num evento onde uma pessoa está de bermuda, a outra pessoa está de vestido longo, de brilho de cima até embaixo? Fica muito destoante, não faz muito sentido. Normalmente, quando o anfitrião coloca o dress code, ele está dizendo qual é o estilo do evento, até para que você saiba o que você vai encontrar pela frente, que tipo de evento você vai encontrar, para você saber se é um evento mais formal, para você saber se é um evento mais informal, para você ter ideia do que virá pela frente. Então é importante que a gente siga assim o código de vestimenta que vem no convite, porque é muito deselegante a gente estar vestido muito acima do esperado ou muito abaixo do esperado. A gente diz overdressed ou less dressed, né? Algo assim, quer dizer, quando a gente tá vestido muito over, muito acima. Então você já pensou você ir, por exemplo, de paletó e o jantar, o almoço ou o jantar é à beira da piscina. E aí não tem muito a ver um paletó com uma coisa descontraída à beira da piscina. Por exemplo, é um coquetel num gramado, por exemplo, e você vai de salto fino, de salto alto, e aí o salto fica enterrando ali no gramado. Então o dress code funciona justamente para a gente saber exatamente que tipo de evento a gente pode esperar. E sim, a gente deve procurar sempre seguir o dress code que vem no convite, e muitas vezes, se não vem, a gente manda uma mensagem perguntando. A gente, se tiver intimidade, liga para o anfitrião e pergunta: olha, você marcou dia tal hora, tem algum dress code? É sempre importante que a gente esteja vestido adequadamente, nem over e nem less dressed, ok? Eu espero que a gente tenha contribuído com informação para você. Esse é o objetivo sempre do canal, te trazer informação, trazer conhecimento, para a gente fazer uma troca aqui. Eu fico esperando que vocês
comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham do dress code nos convites, e não se esqueça de dar aquele joinha pra gente aqui no vídeo, para ajudar no engajamento, de compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais e com os teus contatos, e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações no sininho para você receber sempre um aviso quando tiver conteúdo novo aqui pelo canal. Não se esqueça que a gente também tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro SeguiChique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, além, claro, de sempre nos incentivar a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo. Fui!